Nesta reunião, será apresentado o relatório final para discussão e apreciação. Com a palavra, a relatora, senadora Lídice da Mata, para a apresentação do relatório final da comissão. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, esse é um momento de grande importância para a nossa comissão, porque ao longo de todo esse período, nós iremos aqui sistematizar o nosso relatório final. O relatório é grande, por isso, senhor presidente, eu preparei uma síntese do relatório para que nós pudéssemos ler. Claro que todos vão recebê-lo integralmente, ele constará integralmente dos anais da Casa, mas para que fosse possível uma leitura mais agradável para todos os ouvintes, nós fizemos esse esforço de sistematização. Então, eu passo a ler esse resumo do parecer da relatoria da CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas do Senado Federal. A nossa CPMI iniciou-se e 6 meses depois iniciou-se outra na Câmara dos Deputados, de forma que quero sugerir que depois o nosso relatório possa ser entregue à CPI do tráfico de pessoas da Câmara, já que, inclusive, quando ela foi iniciada, nós já tínhamos elaborado um relatório parcial, que foi elaborado pela senadora Marinor. Eles enviaram até esta comissão um requerimento solicitando que nós entregássemos esse relatório para eles. No entanto, como não se tratava de um relatório final, nós não tivemos a possibilidade de assim proceder. De maneira que solicito, portanto, de que nós possamos fazer isto também ao final. Do histórico. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas do Senado Federal, foi criada por meio de requerimento número 226 de 2011, instalada em abril de 2011 para investigar as causas do tráfico, suas consequências, rotas e responsáveis entre 2003 e 2011. O período é o tempo de vigência da Convenção de Palermo, assinada pelo Brasil em 2003 para promover a cooperação para prevenir e combater a criminalidade organizada internacionalmente. A comissão é presidida pela senadora Vanessa Graziotin, com relatoria da senadora Lídice da Mata. Audiências realizadas. Resumo das audiências anteriores ao relatório parcial. Até a apresentação do relatório parcial, em dezembro de 2011, tinham sido realizadas 4 audiências públicas nas cidades de Manaus, Amazonas, Salvador, Bahia, Belém, Pará e São Paulo, São Paulo. Para não tornar extensa a leitura desse relatório, quero destacar que as primeiras audiências trataram das dificuldades de apuração dos diversos casos de tráfico, desde exploração para trabalho doméstico, desaparecimento de crianças brasileiras, inclusive para fora do país, e casos de aliciamento de trabalhadores oriundos da Bolívia, Paraguai e Peru, em condições de trabalho escravo no Brasil, bem como de pessoas do Nordeste, com características semelhantes ao trabalho escravo em empresas do setor de construção civil. Como resultado da primeira audiência na Bahia, eu e as senadoras Vanessa Graziotin e Marinor Brito, relatora da CPI, até dezembro de 2011, tivemos audiência com o ministro de Estado das Relações Exteriores, Antônio Patriota, para tratar da questão referente a 2 crianças brasileiras, filhas de Rosenilda Barbosa Alves, adotadas irregularmente em Portugal. Depois, o ministro do Estado interino de Relações Exteriores, Rui Nogueira, informou que, diante dos elementos processuais e judiciais recolhidos e produzidos ao longo da batalha judicial acerca do caso, a Embaixada do Brasil em Lisboa está providenciando nota verbal ao Ministério dos Negócios Estrangeiros a fim de manifestar às autoridades portuguesas a expectativa do governo brasileiro de que as crianças possam ser repatriadas com a maior brevidade possível. Outro desdobramento veio da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia, que entregou para exame desta CPI o projeto de Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O resumo das audiências realizadas em 2012. Até 10 de dezembro de 2012, a CPI realizou, no total, 35 reuniões e 4 diligências, sendo 17 dedicadas a ouvir depoimentos.
Para audiências públicas e oitivas, estivemos nas cidades de Manaus, Amazonas, Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande do Norte, Goiânia, Goiás e Salvador, Bahia, além de realizarmos 7 audiências nesta casa. Também estivemos em junho, eu e a senadora Vanessa Graziotin, nos Estados Unidos, a convite do Departamento de Estado norte-americano, para contatos com diversos órgãos do Estado, órgãos do governo e organizações da sociedade civil de enfrentamento ao tráfico de pessoas e apoio às vítimas. Gostaria de destacar que, em parte destas audiências, debatemos especificamente casos de pessoas traficadas do Haiti para o Brasil e do nosso país para a Namíbia. Numa delas, em Natal, tivemos como desdobramento o compromisso assumido pela governadora do Rio Grande do Norte, Rosalva Chiarline, de tomar providências para a criação e o funcionamento do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas daquele Estado. Também neste evento, contamos com a presença do ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, que se comprometeu, no âmbito do governo federal, a assinar, na qualidade de apoiador, o 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, cuja elaboração está sendo ultimada pelo Ministério da Justiça, embora sua pasta não faça parte do grupo que elabora o documento. Mais recente, em Salvador, tivemos desdobramentos em função da denúncia de tráfico de 5 crianças para adoção ilegal no município de Monte Santo, para cidades do estado de São Paulo. O fato teve ampla repercussão na mídia. A CPI oficiou ao Conselho Nacional de Justiça, que determinou o acompanhamento in loco do caso. Também oficiou ao Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que está apurando a conduta dos representantes do Ministério Público no caso. A CPI pediu ao Ministério Público e à Polícia Federal que apurem e investiguem a atuação da senhora Carmen Topschau, apontada como intermediadora, ao mesmo tempo em que solicitou ao atual juiz da comarca de Monte Santo que providenciasse o retorno das crianças ao convívio com os pais biológicos e, portanto, investigasse essa possível rota de tráfico de crianças da cidade de Monte Santo, no estado da Bahia, para o estado de São Paulo. Por fim, neste mês de dezembro, tivemos as 2 últimas audiências realizadas por esta comissão. Em Natal, Rio Grande do Norte, discutimos o caso de desaparecimento de crianças entre os anos de 1998 e 2001, que ficou conhecido como Caso Planalto, sem solução há 14 anos, para o qual a CPI solicitou ao Ministério da Justiça o ingresso da Polícia Federal na investigação. Já em Manaus, Amazonas, debatemos o caso de tráfico de meninas em Iranduba, Amazonas, e o tráfico de travestis da cidade de Parintins para São Paulo. Informações colhidas pela CPI, dados estatísticos. Em resposta a requerimentos, a CPI recebeu, entre outros documentos, relatório do Ministério da Justiça e das Secretarias de Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres, contendo, entre outras informações, estatísticas de diversas fontes sobre o tráfico de pessoas no Brasil. O número de inquéritos instaurados pela Polícia Federal, especificamente sobre o artigo 231 do Código Penal, que trata do tráfico internacional de pessoas com fim de exploração sexual, não é expressivo. Em 2010, foram 74 inquéritos policiais. Em 2009, 43. Foram registrados 869 inquéritos referentes a tráfico de pessoas nos últimos 20 anos. Há outros 36 inquéritos relacionados a crime correlatos, 2010. No ano de 2010, em todas as unidades de federação, o Ministério Público Federal atuou apenas em 2 casos extrajudiciais de tráfico de pessoas para fins de remoção de órgãos. Foram 180 atuações extrajudiciais e 177 judiciais, na modalidade de exploração do trabalho escravo, e 26 atuações extrajudiciais e 45 judiciais referentes ao tráfico para fins de exploração sexual. No entanto, esses dados foram fornecidos mediante ressalva de que podem não corresponder à totalidade das ações do Ministério Público Federal, uma vez que os sistemas informatizados disponíveis ainda não permitem o acesso completo e seguro das informações. Tal dificuldade pôde ser constatada pela CPI no que se refere à requisição de informação aos tribunais de justiça e ministérios públicos estaduais e do Distrito Federal.
As respostas recebidas por essa CPI demonstraram a inexistência de dados estatísticos confiáveis relacionados ao tema. É importante ressaltar que, em princípio, os dados sobre tráfico de pessoas se resumem à finalidade de exploração sexual, pois esta é a única tipificada como tal na legislação penal. Cumpre registrar que foram recebidas respostas dos seguintes Ministérios Públicos Estaduais: Rondônia, Amazonas, Maranhão, Distrito Federal, Acre, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Amapá, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio de Janeiro. Destes, os Ministérios Públicos de Rondônia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio de Janeiro apresentaram estatísticas com alguns poucos processos. Os Ministérios Públicos do Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão informaram inexistir processos em tramitação ou prescritos. Os demais informaram a impossibilidade de prestarem tais informações, sobretudo por não disporem de ferramentas para apurá-las. Quanto aos tribunais de justiça, apenas os da Bahia, Amapá, Ceará, Paraná, Sergipe e Pará responderam ao requerimento. Mesmo aqueles que informaram a existência de processos relacionados ao tráfico de pessoas encaminharam dados não muito precisos. Proposta de mudança na legislação. O histórico da legislação brasileira de tráfico de pessoas. Retomando a explicação contida no relatório parcial desta CPI, lembramos que o tráfico de pessoas está tipificado nos artigos 206, 207, 231 e 231-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, que cuidam, respectivamente, do aliciamento para o fim de imigração, aliciamento de trabalhadores e de um local para outro do território nacional, tráfico internacional e tráfico interno de pessoas, esses dois últimos para fins de exploração sexual. Concluímos que a tipificação do tráfico de pessoas no direito brasileiro não só não atende como valora o crime de tráfico de pessoas de forma diferente do Protocolo de Palermo. Não há tipificação penal no que se refere a condutas relacionadas à remoção de órgãos, por exemplo. Assim, esta CPI decidiu trabalhar no campo jurídico com a ideia de tráfico de pessoas associada aos fins de exploração sexual, migração, trabalho e adoções. Embora reconheçamos que a legislação brasileira sobre o tráfico de pessoas precisa avançar, houve duas alterações legislativas importantes nos últimos 6 anos no Brasil. Uma promovida pela Lei nº 11.106, de 28 de março de 2005, e a outra pela Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009. As alterações sucessivas mostram uma mudança na forma de conceber e abordar o crime. A Lei nº 11.106, de 2005, trouxe mudanças no nome do crime, antes denominado tráfico de mulheres, que passou a ser nominado tráfico de pessoas, enquanto qualquer pessoa pode ser agente do crime em questão. Na antiga redação, somente a mulher é que poderia ser sujeito passivo. A comercialização e a exploração sexual do homem era quase inimaginável no tempo em que se redigiu o Código Penal Brasileiro, 1940. Já a Lei nº 12.015, de 2009, por sua vez, resultado da CPMI da exploração sexual instalada em 2013 e 2003, trouxe novidades. Passou a constar dos nomes dos crimes a sua finalidade. Tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual, artigo 231, e tráfico interno de pessoas para fim de exploração sexual, artigo 231-A. Importante frisar que o Código Penal brasileiro não configura o exercício da prostituição como crime. Crime é explorar a prostituição alheia. Assim, se uma mulher brasileira quer exercer a prostituição na Espanha ou em Portugal e conta com a ajuda de alguém para a compra da passagem, ela não pratica crime, mas quem lhe empresta o dinheiro, por exemplo, sabendo da finalidade, pratica o crime de tráfico. Há outros dispositivos na legislação brasileira que podem ser usados em relação ao tráfico de pessoas. Pela Lei 9.975, de 23 de junho de 2000, foi inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente a figura delitiva, artigo 244-A, consistente em submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual.
Já pela Lei nº 6.815, de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, constitui crime introduzir o estrangeiro clandestinamente ou ocultar clandestino ou irregular. Artigo 125, inciso 12. O Código Penal, por fim, prevê a figura delituosa autônoma de quadrilha ou bando consistente na associação de mais de 3 pessoas para o fim de cometer crimes. Artigo 288. Projeto de Lei do Senado, número 766, de 2011, e proposta de tipificação do tráfico de pessoas no anteprojeto do Código Penal da Comissão de Juristas. A CPI, em seu relatório parcial, apresentou o projeto de lei número 766, de 2011, para harmonizar o Código Penal brasileiro com o protocolo adicional da Convenção de Palermo, da ONU, sobre tráfico de pessoas e com a realidade social brasileira. O texto da proposição foi entregue ao presidente da Comissão de Juristas para elaborar anteprojeto de Código Penal, ministro Gilson Dibe, em 15 de dezembro de 2011, em reunião desta comissão. No entanto, como atual relatora desta CPI e também membro da Comissão Especial da Reforma do Código Penal no Senado, apresentei emenda de igual teor ao que ora apresento neste parecer, propondo a revisão do capítulo que trata dos crimes relativos ao tráfico de seres humanos. Conclusão. As audiências realizadas para investigar denúncias, a análise dos documentos enviados pelas autoridades atuantes na questão do tráfico de pessoas, as valiosas contribuições apresentadas pelas entidades da sociedade civil e acadêmicos, os corajosos depoimentos das vítimas, bem como o exame detido da legislação vigente sobre o tráfico de pessoas, ensejaram um acúmulo de informações sobre a temática que motivam a CPI a propor mudanças importantes no ordenamento jurídico brasileiro. Nosso objetivo é construir uma estrutura legal que permita ao Estado lutar contra esse tipo de crime, apoiado em 3 eixos fundamentais: o da prevenção, o da punição severa e o da proteção mais abrangente possível às vítimas desse crime odioso. O tráfico de pessoas, que não haja ilusões, existe e atenta contra os direitos de toda a sociedade brasileira. Como se vê, pelo que já expomos, além de vitimizar mulheres e homens que vivem em situação de vulnerabilidade, dadas as condições peculiares das atividades profissionais que desempenham, relacionadas à indústria do sexo, o tráfico de pessoas também entra nas casas, rouba crianças, empobrece o futuro de meninas e meninos e instala a desesperança e a revolta no seio de famílias que já enfrentam a necessidade de conviver com privações sociais, políticas e civis inaceitáveis na era moderna. É a profunda indignação e a busca pela justiça que nos motivam a lançar as propostas elencadas a seguir, esperando contar com o apoio de todos os que atuam no fortalecimento e na defesa dos direitos humanos. Propostas de mudança na legislação. Em nossos trabalhos, ficou evidente a dificuldade em se obter dados estatísticos confiáveis sobre o número de tráfico de pessoas no Brasil. Isso se deve, a nosso ver, à dificuldade de se identificar a conduta delituosa. Em face dessas considerações, esta CPI, após propor o PLS número 766 de 2011, como conclusão do seu relatório parcial, apresentado em dezembro de 2011, recebeu novas contribuições de diversas entidades e órgãos para aprimoramento da proposição. Tais sugestões, aliadas às informações colhidas em diversas oitivas, bem como às percepções dos membros dessa CPI, resultaram em novo projeto de lei do Senado